Uhum. Tá conseguindo ouvir agora, Janine? Então, vamos iniciar. Antes de iniciar a leitura, é sempre interessante a gente esclarecer alguns detalhes do livro. É sempre bom fazer um, um disclaimer. A palavra êxodo, ela significa saída, fazendo clara a menção à saída do povo de Israel do Egito. Mas esse nome só foi dado a partir da tradução grega, da Septuaginta, porque o nome original do livro de Êxodo é Shemot, que, seguindo a tradição antiga de que os 5 primeiros livros da Bíblia, eles tinham como nome a primeira palavra dita neles, como Gênesis, que se chamava Bereshit no original, que é em relação ao primeiro versículo, Bereshit bara Elohim, assim Deus criou. O livro de Êxodo é chamado de Shemot, que significa esses são os nomes, remetendo ao versículo 1, o que está escrito nele. E a autoria desse livro, como dos demais do Pentateuco, ela é atribuída a Moisés. Isso aí é uma questão que é incontestável. E o Êxodo, ele dá continuidade aos atos salvadores de Deus ao longo da história. Como a gente viu lá no final de Gênesis, toda a nação de Israel, após aquele período de 7 anos de fome, foi morar no Egito. E houve um hiato de 400 anos entre o final de Gênesis, com a morte de José, e aqui o início de Êxodo. E a gente vai ter grande destaque nesse livro para a escravidão do povo hebreu, o chamado de Moisés como líder de uma nação, as 10 pragas como uma demonstração da soberania de Deus, a libertação e travessia do Mar de Juncos, e a entrega do Decálogo no Monte Sinai, e também as instruções acerca da construção do tabernáculo. Eu acho que com esses esclarecimentos a gente pode iniciar a leitura de Êxodo. Vamos lá, capítulo 1, versículo 1. Esses são, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com sua respectiva família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Aser. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 77. José, porém, já estava no Egito. Então, aqui Moisés descreveu toda a família de Jacó que veio morar para o Egito. Lembrando que eles eram 70, contando os homens. As mulheres não foram contadas. E agora, 4 séculos depois, eles já eram uma enorme nação. Ora, morreram José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Então, seguindo o curso natural da vida, a primeira geração de imigrantes que saíram de Canaã para o Egito morreu. E certamente os irmãos de José foram sepultados no Egito, com exceção dele, que a gente vai ver sendo retirados os ossos e levados para enterrar em Canaã, porque ele pediu isso em testamento. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram e tornaram-se numerosos, e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então, houve um boom populacional de hebreus no Egito. A terra se encheu deles, podendo indicar que em todo lugar do Egito agora havia israelitas. Algumas interpretações apontam que eles ficaram exclusivamente naquela terra que Jacó foi morar, na terra de Gósen. E essa multiplicação também é descrita lá no Salmo 105, 24, como uma ação direta de Deus, essa fertilidade do povo hebreu. E a partir daqui a gente vê o povo sendo chamado de israelita, já sendo construída uma identidade nacional. Então, versículo 8. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Isso aqui é um fato que é importante, é necessário ter uma contextualização histórica, porque a gente estranha ver que o faraó do tempo de José era amigo dos hebreus, ele recebeu bem José, ele tratou todos eles bem, e agora o novo faraó não era amigável com os hebreus, porque na época de José, o trono do Egito era governado por uma nação chamada dos Ixos. Os Ixos eram um povo de origem semita, que dominou o Egito por aproximadamente um século, derrubando a 13ª dinastia egípcia, onde acredita-se que foi o Semóstre III, o faraó, que promoveu José como governador. E tempo depois eles foram derrubados e depostos. A dinastia Ixa foi derrubada por uma dinastia de origem natural egípcia com Armose. E na linhagem de Noé, se a gente for analisar essas duas dinastias, os Ixos descendiam diretamente de Sem, o mesmo ancestral dos israelitas, ao passo que os egípcios descendiam de Cã, através de Misraim. E então, o que houve aqui foi, as palavras mais simples, foi uma troca de poder, como se um partido político tivesse derrubado o outro. E como houve esse período de reinado estrangeiro,
eles foram depostos pelos nacionalistas, e com isso a desconfiança para todo mundo que era estrangeiro aumentou muito depois. E, historicamente, atribui-se também essa troca de reinado a Asmoses I ou Ramsés II, que tinha sido responsável por tirar esses ixos do poder. Não sei se ficou claro. Então, vamos para o versículo 9. Disse ele ao seu povo: Vejam, o povo de Israel agora é numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos, e no caso de guerra, aliem-se a nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Então, com essa temporária perda de trono para os estrangeiros, os egípcios não queriam mais ver a história se repetir. E com o grande número de hebreus, de estrangeiros morando no Egito, isso era uma verdadeira ameaça, porque eles poderiam se aliar com outros inimigos e tirar eles do poder novamente. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiro de Pitom e Ramsés. Então, a primeira solução encontrada pelo faraó foi submeter os estrangeiros a trabalho forçado. Detalhe que aqui eles ainda não eram escravos. Antes era uma convivência pacífica, até mesmo os hebreus trabalhando para os egípcios, como a gente viu lá no final de Gênesis, os irmãos de José sendo contratados pelo faraó para pastorear os rebanhos do faraó. E a arqueologia comprova que essas cidades aqui mencionadas, Pitom e Ramsés, foram construídas durante esse período. Talvez o faraó pensou que quanto mais dura fosse a vida dos hebreus, menos eles teriam filhos, menor seria a expectativa de vida. E isso conversa com as ideias dos dias atuais, que diante dos dias estranhos que a gente está, muitas pessoas optam por não ter filhos, mas esse não é o plano de Deus, a gente sabe muito bem. Então vamos para o versículo 12. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Então, o plano inicial não deu certo. Isso deixou os egípcios mais paranoicos ainda, e a resposta foi oprimir mais ainda. E a partir daqui eles se tornaram escravos. Mas também é importante destacar que o sistema de escravidão aqui não é como o que a gente conhece no Brasil colônia. A escravidão na antiguidade era muito diferente do que a gente viu. No Egito era uma escravidão mais branda. Eles ainda podiam ter as casas, a família, a religião. A escravidão no Egito era mais parecida com o que é chamado de corveia, um sistema de trabalho forçado usado pelos reinos antigos, que as pessoas não eram necessariamente propriedade do outro indivíduo, elas eram obrigadas a trabalhar para o Estado ou para o faraó durante certo período, geralmente em obras públicas, como a construção de cidades, templos, mas fora desse período eles podiam viver com certa autonomia, ter suas terras, ter suas comunidades. É o que a gente vai ver aqui, que os egípcios tinham gado, mas os hebreus também tinham, quando começaram as pragas. E já a escravidão chamada de chattel era uma escravidão mais rigorosa, que a gente conhece no Brasil colônia. Os escravos podiam ser comprados, vendidos, mortos sem punição legal. Na Corvéia, os trabalhadores eram súditos ou camponeses forçados do Estado, mas mantinham uma identidade familiar. Lá em Êxodo 12, 37 e 38, a gente vai ver que os israelitas saíram do Egito com um grupo organizado, levando rebanhos, bens, então é o que comprova que seria mais uma corvéia. E também outra coisa que é importante entender é que não foram 400 anos de escravidão. 400 anos foi o período de permanência no Egito. O período de escravidão foi de, no máximo, 200 anos. Uhum. E esse povo de Israel, eles continuavam com a religião deles, ou muitos começaram a usar a religião dos egípcios lá, seguir os deuses egípcios? Não, a gente vai ver aqui ao longo do capítulo que a tradição, o culto a Deus, continuou existindo entre os hebreus. Vamos para o versículo 14, então. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola e tudo que os egípcios os sujeitaram a cruel escravidão. Então, por conta de não existir pedras no Egito, uma questão de geologia mesmo, elas só eram usadas para as construções monumentais, as pirâmides, os templos, as coisas que duraram até hoje. A maior parte das construções eram feitas com tijolos de argila, que era misturado palha com argila para construir. E os hebreus, que a maioria eram pastor e agricultor, agora foram forçados a trabalhar nas olarias do faraó. A vontade do faraó era matar eles de cansaço e diminuir a expectativa de vida. Uhum. O rei do Egito ordenou às suas parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-a viver. Aqui a gente já vê o terceiro plano do faraó, que envolvia um
controle de natalidade forçado. Esse seria um plano velado, secreto. O método usado talvez seria enforcar os bebês com o próprio cordão umbilical e as parteiras fingir que morreu de causa natural, teve uma complicação no parto e morreu. E aqui é interessante que a gente vê só duas parteiras serem citadas, a Cifra e a Puá. Isso levando em conta que o povo hebreu era muito grande e não teria como as duas fazerem todos os partos do Egito inteiro, tem duas interpretações. A primeira, que elas seriam um tipo de chefe das parteiras e repassariam essas ordens para as outras, ou então que, diante de tantas parteiras, só as duas que se recusaram a cumprir essa ordem. E também um fato interessante é que, até irônico, Moisés só mencionou o nome das parteiras no livro e o nome do faraó a gente não vai conhecer no livro inteiro, não é mencionado. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito e deixaram viver os meninos. Então, mesmo com aquela cultura pagã e ímpia, os hebreus não se corromperam. Eles ainda deveriam transmitir oralmente a história dos patriarcas, das promessas de Deus para o povo, lembrando que, nesse momento, o livro de Gênesis ainda não havia sido escrito. E essas parteiras praticaram o que a gente conhece como desobediência civil. A desobediência civil ocorre quando uma ordem legal de um governante ela é contrária a Deus. A gente vai ver isso lá em Daniel, quando ele desobedece o rei vai orar, quando Sidraque, Misaque e Abdenego se negam a se curvar diante da estátua. Quando há uma ordem que contraria a Deus, ocorre essa desobediência. Então, vamos ao versículo 18. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes da chegada das parteiras. Então, elas atuavam no parto tanto das hebreias quanto das egípcias, deu a entender aqui. E a justificativa delas foi fator biológico. Elas disseram que a biologia das egípcias era diferente das hebreias, que conseguiam parir com mais facilidade. Quando elas chegavam, o filho já tinha nascido. Essa foi a desculpa que deram para convencer o faraó da desobediência delas. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia tornando-se ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Então, como a desobediência civil das parteiras salvou muitas vidas e contribuiu para o cumprimento das promessas de Deus, Deus abençoou a vida delas. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Então, vendo que o controle de natalidade velado dele não estava funcionando, o quarto plano do faraó era algo mais explícito e violento. E como o Nilo era sagrado para a cultura pagã egípcia, pode-se dizer que todas aquelas vidas lançadas ao Nilo estavam sendo sacrifícios a esses deuses egípcios que ele estava fazendo nesse momento, era uma oferenda que ele estava fazendo. E aqui foi o capítulo 1, alguma pergunta? Não, tá tranquilo para mim. Então, a partir do capítulo 2, a gente vai ser apresentado a uma das pessoas mais importantes de todo o relato bíblico, Moisés, e que além de libertar o povo, ele foi o legislador que deu base para toda o embasamento legal que a gente vai ter, o decálogo, a lei mosaica, partiu dele. Então vamos iniciar a leitura do capítulo 2. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Então, os pais de Moisés, é interessante a gente ver aqui, eles eram da tribo de Levi, indicando que mesmo passando séculos, eles seguiam as tradições e só se casavam entre os seus, entre os das suas tribos. E depois a gente vai ver futuramente aqui que o pai de Moisés era casado com a tia dele, e Moisés era o terceiro filho deles. Ele já tinha Miriam e Arão, que provavelmente deve ter nascido antes do decreto, para ele ter sobrevivido, não ter sido lançado ao Nilo. E até aqui também o nome de Moisés não é mencionado, mas a tradição judaica diz que o nome dele, dado pela família, era Joaquim, que Moisés vai ser o nome dado pela filha do faraó posteriormente. E também a gente vê aqui que a beleza que a mãe viu, talvez não era algo natural, porque toda mãe acha o filho bonito, independente do que os outros vão achar, mas ela deve ter sentido que ele tinha algo especial, algo que Deus despertou no coração dela a respeito dele. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Então é provável que ele chorasse muito alto e isso poderia ser ouvido e temendo perder o filho, Joquebed tomou a decisão drástica. Ela impermeabilizou um cesto para colocar o filho dentro. E é interessante que as palavras utilizadas aqui
para impermeabilizar o cesto lá no hebraico são exatamente as mesmas que descrevem o processo que Noé utilizou para impermeabilizar a arca. O cesto seria um protótipo da arca para salvação. E detalhe interessante, que isso é uma ilustração que a gente costuma ver aqui. O cesto não foi que a gente costuma imaginar sempre que, até naquele desenho lá do Príncipe do Egito, o cesto correndo entre as correntezas da água, passando por vários perigos, mas a gente vê que ela não deixou ele na correnteza, ela deixou ele às margens do Nilo, entre os juncos. Os juncos são aquelas árvores que dão dentro da água, e isso impedia que ele fosse arrastado pela correnteza. Então ela sabia que ele ia ficar ali onde ela deixou. Onde ela deixou o cesto, ele não ia sair. E sempre mostram que está no rio e indo na corrente, assim, né? Isso, os filmes mostram que parece que correu quilômetros dentro da água, mas aqui não. É. Onde ela deixou o cesto, ele ficou. Ficou à margem do rio, né, na borda. Isso. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe acontecia. Então, o fato que confirma isso é que Miriam ficou ali, observando, que ela sabia que alguém logo ia achar o irmão. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou uma criada apanhá-lo. Então, banhar-se no Nilo, para o Egito Antigo, fazia parte de um ritual religioso. E as servas andando, possivelmente elas estavam fazendo algum tipo de ritual, andando em círculo em volta dela. E o rio era sagrado, quase um deus. Grande parte dos rituais eram feitos ali. A princesa, quando viu aquele cesto, também aquilo chamou a atenção dela. Talvez a Joquebed botou ali porque sabia que era onde a nobreza ia lá fazer os rituais. Ela sabia quem ia encontrar o bebê. Ao abri-lo, viu um bebê chorando, ficou com pena e disse: esse menino é um dos hebreus. Então, vocês sabem por que ela identificou ele como hebreu? Ela viu a circuncisão nele, viu que o órgão reprodutor do bebê estava circuncidado. Isso demonstra que os hebreus mantiveram a prática mesmo em solo estrangeiro, mesmo 400 anos morando fora da terra que foi prometida para eles, eles continuaram praticando a circuncisão. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve esse menino e o amamente-o para mim, e eu pagarei a você por isso. A mulher levou o menino e amamentou. Então a Miriam, que ficou lá escondida, esperando alguém encontrar o bebê, se apresentou para a princesa logo que a princesa abriu o cesto. E numa demonstração de esperteza, somada com a providência divina, Moisés ia ser amamentado pela própria mãe, e ela ainda ia receber para isso. Deus pode trazer grandes oportunidades mesmo em tempos difíceis, a gente vê aqui. E também a gente vê que Moisés foi criado na casa dos pais consanguíneos dele durante os primeiros anos de vida. Com isso, ele foi educado acerca do culto a Deus, da história do seu povo, e, contrário àquele desenho da DreamWorks, Moisés sempre soube que era adotado. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Então, a tradição judaica diz que o nome dele era Joaquim, até então. E Moisés significa tirado, remetendo ao ato dele ter sido tirado das águas. A gente não sabe quantos anos ele tinha nesse momento, mas no contexto da época, o desmame ocorria entre 4, às vezes 5 anos da criança, e que envolvia um ritual. E passado esse tempo, ele foi criado no palácio, onde ele foi educado em toda a cultura egípcia. E essa cultura também ia ser fundamental para ele escrever o Pentateuco, porque a gente vê um eco de algumas leis da época na lei mosaica. Existe uma comparação, até ele pegou as leis do Código de Hammurabi, os códigos que existiam na época, e conseguiu aperfeiçoar e trazer à luz da vontade de Deus. Então, o versículo 11. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus. Ele descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancando um dos hebreus. Então aqui já se passaram muitos anos, Moisés já estava com 40 anos, mas essa visita dele aos hebreus, a gente não sabe se ele continuava indo lá, visitando com frequência, ou se foi algo fora do comum, ele ia até lá nesse momento. Mas, apesar de ser criado na corte, ele sabia quem ele era, e ele tinha no coração a consciência de que ele era destinado a libertar o povo. Moisés viu o sofrimento do hebreu e se comoveu. Correu o olhar por todos os lados e não viu ninguém. Matou o egípcio e o escondeu na areia.
Então, ele, para conseguir matar o egípcio, provavelmente Moisés era guerreiro, ele sabia lutar, para ele sozinho derrotar um capataz egípcio, um oficial, e a gente vê que ele tentou fazer justiça com as próprias mãos, agir como os egípcios agiam. Moisés tomou uma decisão sem volta a partir desse momento. Aqui foi um limiar que ele cruzou, né? Ele estava, com isso, renunciando a vida dele no palácio e se posicionando contra a opressão. Talvez ele pensou que ele seria visto como os hebreus, a partir disso, como um libertador. E a gente vê essa renúncia dele aqui ao palácio, a vida de luxo dele, lá em Hebreus, capítulo 11, versículos 24 a 26, que eu vou ler aqui. Se quiser anotar, é Hebreus 11, 24 a 26. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha do faraó, escolhendo antes ser maltratado com seu povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que o tesouro do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então, Moisés sabia que a recompensa maior viria de Deus, não do Egito, e ele tomou essa posição nesse momento. Mas ele vai aprender depois que a liberdade não vem com a força dos braços, só vem de Deus. Agora, o versículo 13. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou o agressor: por que você está espancando seu companheiro? Então, ele já estava com um senso de justiça nele. Moisés já se sentia empoderado para mediar os problemas do povo dele nesse momento. O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Então a decepção já logo bateu a porta dele. Ele não foi visto como líder como ele pensava. E o fato dele ter sido criado na corte egípcia fazia com que eles vissem ele como estranho. E ainda incriminaram ele pelo ato. E o pior de tudo, não houve crime perfeito. Ele já sabia o que ele tinha feito. Ele achou que ninguém tinha descoberto o homicídio. E a gente vê que Moisés, nesse momento, ele era hebreu demais para ser egípcio e egípcio demais para ser hebreu. Onde ele ia, ele se sentia estrangeiro. Estava com senso de deslocamento nesse momento. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas esse fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Então, por conta do tempo, talvez não fosse o mesmo faraó que governava o Egito quando Moisés foi achado. É possível que fosse o filho daquele, esse que governava agora. Alguém que viu Moisés ser criado no palácio e talvez visse ele como um concorrente ao trono. O historiador Flávio Josefo defende essa teoria. E talvez essa seria a chance de o faraó eliminar a concorrência, matando Moisés. E com isso, Moisés precisou fugir dali para Midian. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Os midianitas, para quem não lembra, eram os descendentes de Abraão com a outra esposa dele, a Quetura, como a gente viu lá em Gênesis 25, de 1 a 2, os filhos que Abraão teve com outra esposa depois da morte de Sara. E com isso a gente vê que esse povo de Midian seguiu o culto a Deus, porque a gente vê aqui que havia um sacerdote em Midian. E novamente a gente está vendo aqui que as pastoras indo ao poço, como a gente viu lá em Gênesis também. E isso também, como a gente vai ver, vai terminar em casamento. Talvez o poço deveria ser o point dos solteiros na época, onde iam para encontrar o par ideal. Alguns pastores aproximaram-se e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio ao auxílio delas e deu água ao rebanho. Então, como era trabalhoso remover a pedra que tapava o poço e puxar toda a água, esses pastores resolveram bancar de perto. Eles esperaram elas tirar toda a água e expulsar elas para dar água para o rebanho deles. Mas Moisés, com o senso de justiça dele, sozinho conseguiu afugentar vários pastores. Então, ele realmente era alguém com uma força em comum. Quando as moças voltaram a seu pai, Reuel, este lhes perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Perguntou o pai a elas. Por que o deixaram lá? Convidem-o para comer conosco. Então, em algum momento, Reuel, a gente vai ver ele sendo chamado de Jetro em alguns momentos. E ela chama ele de Moisés de egípcio porque ele talvez se vestia como egípcio, talvez com aquela peruca, aquela pintura toda, e ele, sabendo que houve tudo isso, que um homem sozinho expulsou os outros pastores, sendo pai de várias filhas, viu, talvez é o genro ideal, já queria chamar ele logo para casa, já ficou contente em saber dessa figura ali na região. Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem.
esse lhe deu por mulher sua filha Zípora. Então, morando em Midian, logo Moisés passaria a ser integrado à tribo deles, talvez, e através do matrimônio. E a gente vê aqui a Zípora, essa filha dele, que o nome significa pequeno pássaro. Ela deu à luz a um menino a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo, sou migrante em terra estrangeira. O nome do filho significa literalmente estrangeiro ali. E novamente, a gente, sendo um estranho em uma terra estranha, Moisés vai ficar ali mais de 40 anos, pastoreando em Midian. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito, os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu a Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. A gente sabe que Deus não esquece ou fica alheio ao sofrimento. Isso aqui é um antropomorfismo para dizer que Deus entendeu que esse era o momento de agir, era o tempo de Deus. E o tempo de Deus não era o tempo de Moisés, não era com as forças dele, como ele fez com o capataz egípcio. Se passaram 40 anos aqui, o tempo da libertação estava por chegar. Deus tinha escolhido esse momento. Até aqui, tudo bem? Tudo. Então a gente vai para o capítulo 3. Esses 40 anos, os egípcios nunca descobriram que ele estava ali? Não, nunca tinham achado ele. Pelo menos aqui a Bíblia não menciona nenhum encontro de Moisés ou que ele saiu dali de Midian também. Então a gente vai agora para o capítulo 3. Nesse capítulo a gente vai ver o momento em que Deus fala com Moisés através da sarça ardente. É um capítulo muito importante. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Após fugir com 40 anos, ele estava lá em Midian, né? E ele levava uma vida tranquila, pastoreando os rebanhos. E Moisés foi até aquela região que ele não tinha ido ainda. Essa região depois é que vai ser chamada de Monte de Deus, quando já houve encontro e Moisés está aqui escrevendo, ele está escrevendo no futuro o que está acontecendo aqui. Esse lugar também seria o mesmo lugar que futuramente Deus daria para ele as leis, os 10 mandamentos. Ele, até aqui, 40 anos trabalhando, tinha esquecido do chamado dele de Deus, mas Deus não esqueceu dele, era hora de lembrar. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio da sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não queima? Vou ver isso de perto. Então, aqui a gente tem alguns detalhes interessantes. A palavra anjo do Senhor escrita toda em maiúsculo. É o primeiro detalhe. Isso remete a uma teofania, a presença do próprio Deus. Quando está em todo maiúsculo, é a pessoa de Deus, não é um outro anjo. E Moisés achou estranho. Ele, 40 anos pastoreando, nunca tinha visto um arbusto queimar sem se consumir. Quando pega fogo, as folhas vão desaparecendo, o galho vai sendo consumido, mas esse não. E então ele foi se aproximar para ver o que estava acontecendo ali, esse fato fora do comum. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, ele respondeu. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Aqui a gente vê Deus falando a língua dos homens. Em alguns rituais, o sacerdote egípcio removia as sandálias antes de entrar nas áreas sagradas, como nos templos, e isso representava pureza e respeito, ao pisar no solo que era considerado divino. Embora Moisés tenha sido criado lá no Egito, conhecendo tudo isso, ele ia reconhecer esse gesto, que ia ser interpretado de uma outra forma, em hebraico, que não é a relevância do templo ou sacerdote, mas é o próprio Deus presente no local. Indica que o lugar comum, o deserto, se torna sagrado pela manifestação de Deus. Locais ou objetos não são sagrados, mas a presença de Deus torna esse local sagrado. Versículo 6. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Então, o Deus de seu pai significa que é o Deus de todos os ancestrais de Moisés. E a reação de Moisés é a esperada para quem está diante de Deus. Quando Deus se manifesta genuinamente, a reação é sentir temor, pois a luz manifesta as trevas. E os pecados, os defeitos vêm à tona. É como a gente colocar uma luz forte em um microscópio em um objeto. O objeto, por mais perfeito que seja, liso, a gente vai ver as imperfeições, vai ver sujeira. A luz de Deus, a presença dele vai manifestar o que tem de imperfeito. E
reação genuína é essa, o temor, a gente reconhecer a nossa pequenez, a nossa limitação diante da presença de Deus. Uhum. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los dali para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel, com fartura e terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Então, o povo hebreu, mesmo durante o sofrimento, não deixou de clamar a Deus. Deus ouviu o clamor deles. E mesmo parecendo demorado para o padrão humano, ele ia agir. A expressão Deus descer também, que a gente vê outro antropomorfismo linguístico. Deus não, ele é onipresente, então é uma figura de linguagem para demonstrar que ele estava no meio deles, nesse momento de sofrimento. Vá, pois, agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Então, talvez Moisés não esperasse ouvir isso. Seria ele o representante de Deus, encarregado dessa libertação. Deus é onipotente e poderia libertar o povo fazendo um milagre, fazendo uma maravilha nesse momento, mas ele quer agir usando pessoas, e muitas vezes usa meios naturais para agir pessoas improváveis. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Então, Moisés não se sente capacitado para a responsabilidade, ele era um foragido e não tinha poder e nem influência também para fazer uma revolução. Deus afirmou: eu estarei com você. Essa é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Então, Deus não é um coach para dizer para Moisés que o poder estava nele, que ele seria capaz, que ele era bom, mas Deus apenas diz que vai estar com ele. Isso é o suficiente. Ele escolhe os improváveis, os humildes, para que seja mostrado que a glória é só dele, o poder é só dele. E Deus prometeu para eles, como prova de que libertaria, que naquele local onde está ocorrendo essa conversa, eles voltariam e todos eles prestariam culto a Deus exatamente naquele local ali. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas, eles disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles perguntarem qual o nome dele, o que direi? Então, por que os israelitas fariam essa pergunta para Moisés? Moisés foi criado no palácio, para eles ele era um idólatra, e com isso eles acreditavam que ele não conhecia o Deus verdadeiro. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Isso é o que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Então, esse foi o nome pelo qual Deus se revelou a Moisés. Sempre que a gente vê em algum lugar a palavra Senhor escrita em maiúsculo, como a gente vai ver ali no versículo 15, com uma fonte diferente, significa que lá no hebraico original estava sendo utilizado o nome pelo qual Deus se revelou a Moisés, aquele tetragrama, o Yod, He, Vav, He, que são as 4 letras do nome de Deus que houve um problema, porque temendo pronunciar o nome de Deus em vão, os judeus antigos passaram a utilizar, no lugar dessa palavra, Adonai, Hashem, para as leituras bíblicas do Torá, porque eles temiam falar o nome de Deus em vão, e para escrever esse nome eles também faziam todo um rito, se purificavam, e acabou que o hebraico antigo, não sendo um idioma vocálico, não tendo as vogais, a verdadeira pronúncia acabou se perdendo. Eu tenho uma teoria acerca disso, mas iria delongar demais explicar agora. Em outro momento eu posso explicar a minha teoria de como seria a pronúncia do nome de Deus. Uhum. Então, verso 15. E para efeito de Bíblia, Marcos, aquelas 4 letras a gente fala Javé ou Yavé? Então, essa foi uma tentativa de pronunciar, mas também ela não está tão próxima da realidade. Até algumas religiões chamam de Jeová, mas não tem como a gente ter certeza. Entendido. Então vamos ao versículo 15. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, aqui o tetragrama, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome, para sempre o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Então, isso deveria ser o suficiente para os hebreus entenderem que foi realmente Deus quem enviou Moisés a eles, revelando o nome verdadeiro dele. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor,
o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que tem sido feito a vocês no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para uma terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos zeveus e dos jebuseus, terra onde há leite e mel com fartura. Então, quem seriam essas autoridades de Israel que Moisés deveria conversar? Durante o período do Egito, os hebreus se organizaram, passaram a se organizar entre as tribos. Então, haveria um líder para cada uma das 12 tribos a quem deveria ser convocado para ouvir Moisés nesse momento. As autoridades de Israel o atenderão, pois você irá com elas ao rei do Egito e ele lhes dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias adentro do deserto para oferecermos sacrifício ao Senhor, o nosso Deus. Então, aqui é dito que o Deus dos hebreus, para o faraó, para o idólatra entender quem era o Deus que estava ordenando, não era nenhum daqueles deuses falsos do Egito que estava dando essa ordem, era o Deus hebreu. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que por poderosa mão o force. Então Deus já está dando um spoiler para Moisés, ele avisa que o faraó não vai ceder, mas mesmo assim ele manda Moisés fazer. Aqui é um teste da fé de Moisés, Deus manda para uma missão que ele sabe que não vai ser bem sucedida nesse momento. Por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, eles os deixarão sair. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que, quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todos os israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e de ouro e roupas que vocês porão em seus filhos e suas filhas assim que vocês despojarão os egípcios. Então, a prova de que não foi por ação humana, Deus vai operar sinais, vai ocorrer as 10 pragas para forçar o faraó a se dobrar e garantir que o povo ia sair com a permissão, não iria sair em fuga, o faraó iria permitir. E eles também não sairiam de mãos abanando, eles iriam levar um pagamento por todo aquele período de escravidão, eles iam levar ouro, iam levar riquezas, como essa compensação pelo sofrimento que tiveram no Egito. Até aqui tudo bem? A gente finalizou o capítulo 3. Só bem rapidamente sobre esse capítulo 3, algo que, relendo hoje, foi muito forte, é tão simples, mas tão magnífico. É realmente quando Deus se apresenta como simplesmente o eu sou, né? E normalmente, quando a gente vê o começo dessa frase, eu sou, vai ser o eu sou alguma coisa, eu sou o rei, eu sou o criador, e ele simplesmente fala, eu sou, e não precisa de mais nada, que mostra a totalidade de Deus ali, que é tudo, entendeu? Foi só algo bem forte para mim lendo isso, é simples e magnífico ao mesmo tempo. Isso faz todo sentido, porque o eu sou está além do tempo, além do espaço, não precisa de nenhum acessório, o eu sou se completa nele mesmo. Então, seguimos ao capítulo 4, esse capítulo agora, o 4, ele dá continuidade a esse encontro de Deus com Moisés, a conversa deles continua atravessando do 3 para o 4 agora. Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não apareceu a você. Então Moisés continua apresentando desculpas e empecilhos para não cumprir o que Deus estava pedindo para ele. Então o Senhor lhe perguntou, o que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor, jogue-a no chão. Moisés jogou e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela. Mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e essa se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor, isso é para que eles acreditem que o Senhor, Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, apareceu a você. Então, Deus sabia exatamente o que ele tinha na mão, que era uma vara, um cajado qualquer usado para pastorear os rebanhos. A ideia era mostrar a simplicidade desse objeto e como Deus poderia operar em algo tão simples como um cajado, um pedaço de madeira rudimentar. E deve ter sido também uma cena muito estranha, Moisés fugindo da cobra ali diante da sarça ardente. Mas esse milagre seria para provar que o poder de Deus para convencer os líderes hebreus, e o sinal deveria ser seguido da palavra. Eles veriam um milagre e depois teriam que ouvir Moisés. Mas só uma prova talvez não seria o suficiente. Então Moisés vai continuar se sentindo inseguro aqui.
Disse-lhe mais o Senhor: coloque a mão no seu peito. Moisés obedeceu. E quando retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: agora coloque de novo a sua mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você, nem darem atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo. Então, ninguém conseguiria realizar esse truque. O truque a questão do milagre de transformar o cajado em cobra, a gente vai ver futuramente que os sacerdotes do faraó, os James e os Jambres, vão conseguir fazer. Já essa da lepra seria uma coisa que ninguém conseguiria reproduzir, da lepra e curar instantaneamente. Então, se os hebreus achassem o bastão virar uma cobra uma coisa comum, isso não, eles não teriam como duvidar que seria um milagre. E se ainda assim não acreditarem nesses dois sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água no Nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Então, os sinais não seriam algo para obrigar o povo a acreditar. Muitas pessoas viam o milagre como viram Jesus fazendo milagre e não acreditaram. Então, possivelmente, teria pessoas que não acreditariam nesse milagre. E esse terceiro sinal não aconteceu ali. A gente não vê que Deus fez a água virar sangue porque ele estava no deserto, mas Moisés já sabia que Deus poderia fazer isso e acreditou. E aqui Deus já está dando um aviso para ele também sobre o que seria a primeira praga. E também existem claros motivos para cada um desses três sinais. A serpente era adorada pelos egípcios como um deus, ela estava na coroa do faraó, tinha uma serpente. Isso ia mostrar que o faraó só tinha poder porque Deus permitia. E o segundo sinal seria algo para atacar a medicina egípcia. Eles, com toda aquela religião de mumificação, ressurreição, cura pelos falsos deuses, se veriam impotentes e incapazes de reproduzir aquilo. E o último sinal também seria para atacar aquela que era a via arterial do Egito, o rio Nilo, que era sagrado para eles. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade em falar, nem no passado, nem agora. Que eu falasse o teu servo, não consigo falar bem. Então, Moisés sabia que, além dos sinais, ele precisaria falar, depois de fazer os milagres. Isso era uma barreira para ele. Algumas pessoas interpretam erroneamente essa passagem, acreditando que Moisés seria gago, mas não tem como a gente ter certeza disso. Ele poderia ter alguma limitação na comunicação verbal, mas poderia ser algo psíquico também. Ele poderia ter ser envergonhado, ter a língua presa, ter algum outro problema que impedisse ele de falar. E Moisés ainda fala nesse versículo que mesmo com todos aqueles milagres que ele viu, Deus não fez nenhum milagre para transformar a fala dele numa fala eloquente. Isso mostra que Deus vai usar as pessoas mesmo com as limitações dela. Pois Deus poderia, sim, transformar a voz dele, transformar ele num exímio orador, mas não fez. Disse-lhe o Senhor: quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Então, Deus foi paciente com a relutância de Moisés até aqui, mas lembrou ele quem Deus era. Deus é soberano e Deus está no controle e permanecer com ele era o suficiente. Era tudo que ele precisava. Respondeu-lhe, porém, Moisés: ah, Senhor, peço-te que envie outra pessoa. Aqui, sem mais desculpa, não tendo mais resposta, Moisés revela a verdadeira intenção dele. Ele não estava disposto, ele não estava com vontade de voltar para o Egito. Ele já tinha se conformado com a vida lá em Midian, com aquela vida pacata, e não queria mais confusão na vida dele. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês. Quando falarem, ele diria a você o que falar, e assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será seu porta-voz diante do povo. Então a paciência de Deus se esgotou nesse momento, com a dureza e incredulidade de Moisés, mas ele age com misericórdia e atende ao pedido de Moisés de mandar uma outra pessoa. Deus mandarão para servir como um orador de Moisés, e aqui Deus estabelece um ministério profético também, onde o profeta recebe a mensagem de Deus e deve transmitir ela com precisão, sem interpretar, sem adicionar ou sem inventar. A palavra deve ser fielmente transmitida, propagada, como vai acontecer aqui. E leve na mão essa vara. Com ela, você fará os sinais milagrosos.
E Deus lembra a Moisés de não esquecer do cajado, que vai ser a ferramenta para os milagres dele. Mas não que o cajado tivesse poder, mas que Deus usaria ele, aquele objeto simples, mas com alcance de trazer milagres. Depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: preciso voltar ao Egito para ver se meus parentes ainda vivem. Jetro respondeu: vá em paz. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian: volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Moisés voltou até o acampamento do sogro, porque ele estava lá na região montanhosa pastoreando, quando Deus falou com ele. E para sair do arraial ali, com a bênção do sacerdote, ele fez tudo dentro da legalidade. Ele pediu permissão para o sacerdote de Midian, para o sogro dele. Ele precisava saber se os israelitas ainda estavam vivos, se a família dele estava viva depois dos 40 anos que ele ficou fugido. E Deus conforta o coração de Moisés, trazendo a ele o conhecimento de que o faraó daquela época, que decretou a morte dele, não estava mais vivo. E então, com isso, a condenação, a sentença, o mandado de prisão dele tinha vencido nesse momento. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos montados num jumento e partiu de volta ao Egito, levava na mão a vara de Deus. Então Moisés levou a Zípora e os 2 filhos dele, o Gerson e o Eliezer. Os filhos de Moisés aqui já eram grandes, eles já tinham provavelmente mais de 20 anos. E na tradução grega menciona jumentos. Aqui a gente lê na NVI um jumento, mas seria impossível um jumento levar tanta gente, coitado. Disse mais o Senhor a Moisés: quando você voltar ao Egito, tenha cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedia a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo sair. Pois diga ao faraó que assim diz o Senhor de Israel, é meu primeiro filho. Eu já disse a você que deixe o meu filho ir para prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo ir. Por isso matarei o seu primeiro filho. Então Deus instruiu Moisés de como ele deveria proceder diante do faraó. Mas deixa sempre bem claro que o faraó vai resistir. Deus conhecia o coração do faraó e sabia que ele não ia acreditar. E nessa fala, Deus já está antecipando também o que aconteceria na 10ª praga, a morte do primogênito. E nós vemos que a escolha de Israel como povo eleito, os primogênitos de Deus, um povo pastoril sem nobreza, é o padrão que Deus segue, de escolher os improváveis para os grandes feitos. Um povo que naquela época tinha uma língua totalmente restrita, um povo que não tinha nobreza, que historicamente não era um império muito grande, foi o povo escolhido por Deus. Numa hospedaria, ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés e disse: você é para mim um marido de sangue. Ela disse: marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Então aqui a gente vê que Moisés não tinha circuncidado um dos seus filhos. Talvez os midianitas não seguissem esse costume. E antes de chegar no Egito, Deus exige que ele estivesse dentro da aliança. E essa passagem gera uma certa discussão sobre quem Deus ia matar, se seria Moisés ou o filho. Mas a gente lembrando que está escrito lá em Gênesis 17:14, que qualquer um do sexo masculino que não for circuncidado deve ser eliminado, então a gente entende que Deus mataria o filho de Moisés. E por isso, para resolver o assunto do povo, primeiro Moisés precisava ser sacerdote do lar dele, para cumprir a aliança com Deus no âmbito doméstico, antes de ser no âmbito popular. E a gente vê aqui que a Zípora tocou os pés de Moisés, isso pode ser entendido que ela jogou nos pés dele o prepúcio cortado do filho. E a fala dela pode ser por conta de que ela não aprovava esse rito, mas ela fez para poder salvar a vida do filho. Então o Senhor disse a Arão: vá ao deserto e encontre-se com Moisés. Ele foi encontrar-se com Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor lhe tinha mandado dizer. Prosseguiu falando de todos os sinais milagrosos que o Senhor havia ordenado realizar. Então essa passagem aqui, ela narra um fato anterior, onde Arão foi até lá em Midian, até lá onde Moisés estava no acampamento e encontrou ele. E Moisés falou com ele do encontro com Deus, e com isso Moisés e Arão viajaram juntos para o Egito. Assim Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas. E Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida, Moisés também realizou os sinais diante do povo, e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir a seu auxílio, tendo visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Então Moisés e Arão reuniram o povo, e Arão, como porta-voz, eles contaram tudo que Deus tinha falado, a intenção de Deus de libertar eles.
E aqui a gente vê que o povo não acreditou imediatamente, eles precisaram fazer todos aqueles milagres para que eles acreditassem. E também a gente vê aqui o primeiro culto a Deus realizado em Êxodo, durante esse período de escravidão, onde todos eles se reuniram sabendo que Deus pretendia libertar eles, e eles cultuaram a Deus em agradecimento. Até aqui, tudo bem? Tudo bem. Então, esse foi o primeiro encontro de Gênesis. De Êxodo. De Êxodo. Eu estou estudando Gênesis, que eu estou com Gênesis na cabeça ainda. Foi tanto quando Gênesis. eu falar Gênesis, faço uma correção automática para Êxodo. E eu queria finalizar esse encontro com a leitura lá de João 8,36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Essa é a verdadeira liberdade. A gente vive no nosso Egito, vive na nossa escravidão, que só vai ser libertada através de Cristo. Amém. Amém? Amém. Então, obrigado a todo mundo que participou. Semana que vem a gente continua. Eu vou disponibilizar lá no grupo do WhatsApp o site para vocês poderem acessar e vou colocar os mapas mentais lá também para poderem ver um resumo do que foi estudado hoje. Legal. Uhum. Obrigado a todo mundo, então. Até semana que vem. Obrigado, Marcos. Obrigado também. Até semana que vem. Boa noite a todos. Oi. Boa noite. Valeu, boa noite.